Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Tudo bem com vocês? Vou continuar fazendo meus vídeos sobre as profecias de Daniel. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre a prova de fogo. 3 jovens hebreus passaram por uma prova de fogo. Esses jovens hebreus estavam na Babilônia com Nabucodonosor. Que Nabucodonosor foi lá em Jerusalém, trouxe esses jovens hebreus na província de Babilônia. Esses jovens hebreus estavam em Babilônia, estavam cativos lá. Eles iam passar por uma prova de fogo. Que prova que é essa que Nabucodonosor ia fazer? Primeiramente, eu queria falar para vocês se inscreverem no meu canal. Deixe seu like lá pro canal ir crescendo, para mim ir fazendo mais vídeos para vocês. Ultimamente, antes de começar o nosso vídeo e sobre a prova de fogo que eu vou estar falando para vocês, vamos fazer uma oração. Querido Deus, nesse momento eu vou estar falando da Tua palavra. Que o Senhor me ajude e me guie. Que o Senhor abençoe a cada irmão, a cada irmã nesse momento. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vocês lembram que eu falei da estátua assustadora que Nabucodonosor sonhou? Foi essa estátua aqui. Você lembra dessa estátua? Que aqui a cabeça de ouro era Nabucodonosor. Aqui era o Médio-Persa. Aqui era o reinado de Alexandre o Grande, a Grécia. E aqui foi Roma. Foi com essa estátua que Nabucodonosor sonhou. E Daniel revelou para Nabucodonosor. Foi essa estátua aqui que Daniel revelou para Nabucodonosor através de Deus. E Nabucodonosor, na província de Babilônia, ele fez uma prova de fogo. O que Nabucodonosor fez lá? O rei Nabucodonosor ficou por um tempo impressionado com a interpretação do sonho da estátua, que abriu perante ele acontecimentos que chegariam até os últimos dias. Ele foi instruído acerca da parte que lhe cabia na sucessão dos impérios mundiais. Sabia que o seu domínio passaria a outro reino, e assim sucessivamente até o estabelecimento do reino de Cristo. Mas esta impressão não durou muito tempo. Seu coração não estava purificado da ambição e do desejo de exaltação. Prosperidade que acompanhou seu reinado encheu o seu coração de orgulho e presunção. Então, o ouro naquela época, em Babilônia, era poderoso. Nabucodonosor pensava, se eu fizer uma estátua gigantesca na província de Babilônia, de ouro, o meu reino jamais será destruído. Foi assim que Nabucodonosor pensou, que o seu reino nunca passaria a outro reino. Mas quem estabelece reis e remove reis é somente Deus, mais ninguém. E Nabucodonosor pensou, se eu construir uma estátua de ouro, o meu reino jamais será destruído. Então, nesse momento, eu vou estar falando para vocês sobre a prova de fogo. Espere um momento, eu já volto. Pessoal, já voltei.
Fui ali pegar a Bíblia. Tem que ter a Bíblia para o nosso estudo. Agora aqui eu vou estar falando para vocês o que o rei Nabucodonosor construiu na planície de Dura. O que o rei Nabucodonosor construiu na planície de Dura? Vamos lá para Daniel 3:1. Daniel 3:1. Pronto. Estamos aqui em Daniel. Daniel 3, verso 1. Olha só, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, o que o rei Nabucodonosor fez lá? Ele construiu uma estátua gigantesca de ouro na província da Babilônia. Ele construiu uma estátua lá. Então, Nabucodonosor construiu uma imagem que tinha cerca de 30 metros de altura. Era toda feita de ouro. Esse ato indica claramente sua intenção de perpetuar a glória do seu império, que este jamais seria vencido. Nabucodonosor estava duvidando da direção divina nos negócios humanos e queria ele mesmo ditar o curso da história. Então o que Nabucodonosor pensou? Ele pensou, olha, se eu construir uma estátua de ouro gigantesca, o meu reino jamais será vencido. Então Nabucodonosor estava duvidando da direção divina. Estava duvidando de Deus. Ele pensando, olha, se eu fizer uma estátua de ouro, jamais eu vou ser vencido. Jamais outro reino será no meu lugar. Foi isso que Nabucodonosor pensou. Então Nabucodonosor faz o quê? O que deveriam fazer todos que tivessem presentes à cerimônia? O que todos deveriam fazer que tivessem presentes na cerimônia de Nabucodonosor? O que eles deveriam fazer? Daniel capítulo 3, verso 5. Olha só o que eles deveriam fazer. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vós vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Então, ele estava ordenando aos povos, nações, todos ali, que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, de toda sorte de música, tinha que se prostrar diante da imagem de ouro que Nabucodonosor levantou na província da Babilônia. Então, o povo e nações que estavam lá tinham que ouvir o som dos instrumentos. Quando ouvisse o som, eles tinham que adorar a imagem de ouro. Olha só, Nabucodonosor estava impondo uma adoração forçada. Uma adoração que não era de Deus. Somente ali quem estava sendo adorado era o rei Nabucodonosor. Ele que estava sendo adorado naquele momento. Ele queria toda adoração para ele. Não era adoração para Deus, era adoração ao rei Nabucodonosor. Então, chegando o dia da grande convocação, milhares de pessoas se ajuntaram na planície de Dura, diante da imagem de ouro que o rei construíra. Segundo a orientação do rei, quando os instrumentos musicais fossem tocados, todos deveriam o quê? Se prostrar em reverência e adorar a imagem de ouro e, consequentemente, ao poder que simbolizava Nabucodonosor, o rei da Babilônia.
Olha só que Nabucodonosor estava fazendo. Ele queria adoração para ele. Ele queria ser exaltado. Ele queria ser glorificado. Ele queria ser adorado. Somente quem deve ser adorado é Deus. Quem tem que ser exaltado é Deus. A gente tem que se prostrar diante de Deus. Não se prostrar diante de homens. Você não deve se prostrar diante de um pastor. Você não deve se prostrar diante de um padre, de um bispo. Não. Você tem que se prostrar diante de Deus. Você tem que exaltar somente a Deus, não a homens. Então, é o seguinte, olha aqui. O que aconteceria com os que desobedecessem à ordem do rei? O que ia acontecer? O que aconteceria com que desobedecesse a ordem do rei? Daniel 3, verso 6. Olha só. Qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Olha só, quem desobedecesse a ordem do rei Nabucodonosor ia ser lançado na fornalha de fogo ardente. Olha que o rei impôs uma adoração que forçada, uma ordem. Nabucodonosor impôs uma ordem. Se vocês não me adorarem, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. Olha só a ordem que Nabucodonosor impôs para que não adorassem a imagem de ouro que ele levantou na província de Babilônia. Olha a ordem. Que ordem dura, que ordem severa de um rei. Era Nabucodonosor. Um rei idólatra, um rei ímpio, que não tinha dó de ninguém. Que nem eu falei, ele queria adoração somente para ele. Por isso que ele lançou essa ordem. Quem não adorasse ele, a imagem que ele levantou, ia ser lançado na fornalha de fogo. Então, olha só, a ordem era clara. Todos os que recusassem prostrar e adorar a estátua seriam condenados à morte. Uma fornalha que seria acesa e os desobedientes seriam jogados ainda vivos em suas labaredas. Temos aqui a promulgação de um decreto de morte que Nabucodonosor fez. Qualquer em que ousasse desafiar a ordem real pagaria sua rebelião com a própria vida. Era uma adoração imposta e não espontânea e voluntária. O objeto da adoração não era Deus, era Nabucodonosor. Mas um rei que naquele momento pretendia assumir o lugar de Deus. Antigamente, os reis queriam o quê? Tomar o lugar de Deus. Queriam ser glorificados, adorados. Como se diz em Apocalipse, né? Vocês lembram de João, um apóstolo que foi lançado na ilha de Patmos? Por que ele foi lançado lá? Porque João não queria adorar o imperador, o rei. Ele não queria adorar. E João foi lançado lá. Porque João adorava somente a Deus. Nós temos que adorar o que? Somente a Deus, não a homens. Então foi essa ordem que o rei Nabucodonosor deu. Quem não adorasse a imagem que ele levantou, seriam lançados na fornalha de fogo. E tinha alguém presente à cerimônia que Nabucodonosor estava fazendo. Quem que era esse alguém presente? Vamos lá em Daniel 3, verso 12. Vou ler para vocês. Daniel 3, verso 2.
há homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses, não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então, aqui a Bíblia está dizendo que havia 3 jovens hebreus que Nabucodonosor trouxe cativo para a Babilônia. Esses 3 jovens hebreus eram Mesaque, Sadraque e Abednego. Eles não adoraram a estátua de ouro que Nabucodonosor levantou. Eles não se prostraram diante da estátua. Eles desobedeceram a ordem do rei. Esses 3 jovens hebreus, eles conheciam a Bíblia. Eles sabiam dos mandamentos de Deus. Eles conheciam. Eles adoravam somente a Deus. Então, olha só, o segundo mandamento da lei de Deus é o quê? O que Deus proíbe? Qualquer tipo de adoração à imagem de escultura. Deus, ele proíbe isso, você ficar adorando imagens de escultura. Está lá em Êxodo, capítulo 20. Fala dos 10 mandamentos. Lá, não adorarás imagens de escultura. Se encontra aqui em Êxodo 20, quer dizer, em 20, versos 4 ao 6. E esses jovens hebreus foram criados no temor de Deus. Desde pequenos, esses jovens hebreus foram criados no temor de Deus. Tinham conhecimento dos preceitos da lei de Deus. Aprenderam a amar e adorar somente o Criador dos céus e da terra e do mar. Esses jovens aprenderam isso. E nós também temos que aprender a adorar somente a Deus. Não é você ficar idolatrando um jogador de futebol, idolatrando um cantor. Idolatrando é uma imagem que você está adorando ali naquele momento. Isso não é certo. Somente Deus é digno de adoração. Não é homem nenhum. E esses 3 jovens hebreus conheciam o temor de Deus. Na hora da provação, sua decisão já havia sido tomada. Esses jovens hebreus iam passar por uma provação. Que nem eu falei para vocês, quem não adorasse a estátua ia ser lançado na fornalha. Esses jovens não adoraram a estátua. Eles preferiam que adorar a Deus. Eles permaneceram fiéis a Deus e não se encurvaram diante da imagem de ouro. Eles não se curvaram. Eles só se curvavam diante de Deus. Onde estava Daniel nessa ocasião? A Bíblia não informa. Provavelmente estivesse em alguma viagem a serviço do reino. Pode até ser que Nabucodonosor, conhecendo bem a Daniel e sabendo que certamente não se encurvaria diante da imagem, tenha planejado sua ausência para não sentenciar à morte alguém tão especial, mas são apenas suposições. Então Nabucodonosor viu que esses 3 jovens hebreus não adoravam a imagem, então que Nabucodonosor impôs uma nova oportunidade para esses jovens. Qual foi a oportunidade que Nabucodonosor pôs a esses jovens para evitar sua morte? Qual foi a resposta dada ao rei? Daniel, capítulo 3, versos 16 ao 18. Então vamos lá. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Olha só, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo.
ardente e das tuas mãos. Ó rei, se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha a resposta desses jovens hebreus. Eles não iam adorar a imagem, escultura de Nabucodonosor. Se Deus nos livrar, Deus vai nos livrar. Mesmo que a gente for à morte, a gente não vamos adorar a sua imagem de escultura. Isso é fé. A fé é você acreditar aquilo que você não está sabendo que vai acontecer, mas você tem fé, porque a Bíblia fala, sem fé impossível agradar a Deus. Você tem fé que aquilo vai acontecer, mas você não está vendo, você não sabe, mas você tem fé que vai acontecer. É isso que é fé. Isso que esses jovens hebreus estavam tendo fé naquele momento, porque eles sabiam do Deus que eles serviam. O Deus que estavam com os jovens hebreus, eles tinham fé que Deus ia livrar eles da fornalha de fogo. Então, aqui ó, com a mesma convicção que demonstraram em recusar os manjares e vinhos da mesa do rei, Sadraque, Mesaque e Abednego demonstraram a Nabucodonosor que seu amor a Deus era inegociável. Disseram ao rei que Deus a quem serviam era poderoso para livrá-los da fornalha de fogo. Mas se Deus não os livrasse ainda assim, não adorariam a imagem de ouro, com risco de perder a própria vida. Então, esses jovens hebreus conheciam o amor de Deus. Mesmo que Deus não livrasse eles da fornalha de fogo, eles não adorariam a imagem de escultura de Nabucodonosor. Olha o amor que esses jovens hebreus tinham a Deus. E nós também estamos tendo esse amor a Deus? Você está adorando a Deus, somente a Deus? Ou você está adorando imagens de escultura? Ou você está fazendo isso? Qual é a sua decisão? Ou você adora a Deus, ou você adora imagens. Imagem de escultura não salva ninguém. A Bíblia diz que a imagem de escultura tem olhos, mas não vem. Tem nariz, mas não sente cheiro. Elas têm braço, mas não podem mexer. Tem pernas, mas não podem andar. Se você colocar uma imagem de escultura em cima da sua mesa, a imagem vai ficar ali o tempo todo. Ela não vai sair dali. Essa imagem de escultura não vai te salvar. Quem salva você é Deus. Quem você deve adorar é Deus. Olha a fé desses jovens hebreus. Eles estavam passando por um decreto. Eles não estavam adorando a imagem. Eles iam ser lançados na fornalha de fogo ardente. Olha só, esse tipo de firmeza moral somente é encontrado no coração daqueles que decidem ser fiéis a Deus, custe o que custar. Eu não sei qual que é a sua fornalha nesse momento. Eu não sei o que você está passando. Se é um casamento ruim, se é um filho nas drogas. Qual é a sua fornalha? Você deve o quê? Colocar a sua fornalha na mão de Deus. Somente Deus pode livrar você dessa fornalha. Somente Deus pode te dar a vitória que você precisa. Essa história desses 3 jovens hebreus é fascinante para mim, porque isso é prova de fé. Quanto mais você tem fé em Deus, ele te dá a vitória. Então aqui, ó, o que o rei diante
da resistência. O que fez o rei diante da resistência dos jovens? Daniel 3, 19 ao 23. O que o rei fez? Vamos lá. Então Nabucodonosor se encheu de fúria. O rei ficou bravo. Ficou com raiva, porque eles não quiseram adorar a imagem. Não queriam adorar Nabucodonosor. Então ele se enfureceu e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Vocês viram a fé desses 3 jovens hebreus? Eles foram lançados na fornalha de fogo. Até os homens do exército de Nabucodonosor, que colocaram os homens lá, que acenderam a fornalha de fogo, morreram. Que a fornalha estava tão forte, tão forte, que mataram eles. Os homens de Nabucodonosor. Esses 3 jovens foram lançados lá. Porque esses 3 jovens não quiseram obedecer à ordem do rei. O rei se encheu de fúria. O rei ficou bravo. Porque não obedeceram. Olha a fé desses 3 jovens hebreus. A Bíblia tem várias passagens sobre fé. Várias passagens bonitas. Pessoas que tiveram fé e tiveram a vitória. Mas não vem ao caso. Estou falando da fornalha, numa história de fé. Também. Como que Deus recompensou a fidelidade dos 3 jovens hebreus que foram lançados na fornalha de fogo? Como Deus recompensou eles? Como a Bíblia relata várias passagens de fé, que essas pessoas que tiveram fé, Deus deu a vitória a elas. Tem a mulher do fluxo de sangue. Tem a história de Bartimeu, que Deus deu a visão para ele de volta. Só histórias bonitas. Olha os milagres de Deus na Bíblia. Olha o milagre que Deus deu para esses 3 jovens hebreus. Vamos lá, Daniel 3, 24 a 27. Olha só. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego,
servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Olha a fidelidade desses 3 jovens hebreus. Eles eram fiéis a Deus. Eles não adoraram a imagem de escultura. Quando eles foram lançados dentro da fornalha de fogo. Glória a Deus por isso. Jesus estava ali dentro da fornalha, junto com eles. Não aconteceu nada com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles saíram sem nenhuma chama, não pegaram fogos nele. Suas roupas ficaram intactas, não pegou fogo as suas roupas, não pegou fogo nenhum fio dos seus cabelos, porque Jesus estava lá dentro. Jesus deu a vitória para eles, porque eles eram fiéis a Deus. Olha a fidelidade desses 3 jovens. Quando a gente é fiel a Deus, não basta a provação que você está passando. Mas se você entregar a Deus, Deus te dá a aprovação. Porque a Bíblia diz que a aprovação produz perseverança, produz fé. Era isso que esses jovens hebreus tinham, fé. Porque aqui, alguns pensam que Deus sempre livra seus filhos de todas as provações e dificuldades. Entretanto, a história de Daniel 3 relata que Deus não impediu que aqueles jovens fossem lançados na fornalha. O mais incrível foi que o próprio Deus entrou com eles no fogo. Olha só, Deus entrou com eles no fogo e os livrou da morte, fazendo com que nem os fios de cabelo ou suas vestes fossem queimadas. Esse mesmo Deus promete estar conosco em todas as circunstâncias da vida. Em João capítulo 16, verso 33, olha só o que diz lá. Verso 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem venceu o mundo, meus queridos? Quem venceu o mundo foi Jesus, foi Cristo. Olha só, basta a provação que você está passando na sua vida, as dificuldades. Coloque nas mãos de Deus, que Deus vai te dar a vitória, como Deus para esses jovens. Seja fiel a Deus. Nunca deixe de ser fiel. Sempre seja fiel a Deus. Que na hora da provação, Deus está com você a todo momento. Seja fiel, como foi Sadraque, Mesaque e Abidnego. Essa história está na Bíblia para nos servir de exemplo. Que eles passaram por provação e tiveram a vitória, porque eram fiéis. Aqui, ó, como reconheceu a superioridade, como o rei reconheceu a superioridade dos deuses dos jovens hebreus em relação aos deuses de Babilônia. Como o rei reconheceu? Vamos ler. Daniel 3, 28 e 29. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto, pelo qual
todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Olha só como Nabucodonosor reconheceu o Deus dos jovens hebreus. Falou: qualquer que blasfemar contra os deuses de Sadraque, Mesaque e Abednego, que seja morto. Porque não é para blasfemar, Nabucodonosor disse. Porque ele reconheceu que não há outro Deus que possa salvar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Após presenciar tão grande livramento, Nabucodonosor bendisse ao Deus verdadeiro e o reconheceu como o único capaz de efetuar maravilhas. Ele então decretou que todo aquele que blasfemasse contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego fosse morto. Então, se Nabucodonosor, no seu reino, pegasse alguém blasfemando contra Deus, ele ia ser morto. Essa pessoa ia ser morta. Então Nabucodonosor proibiu, ele fez um decreto. Porque ele reconheceu o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque ele viu os 3 jovens hebreus saindo da fornalha, sem nenhum arranhão, sem nenhum parte do seu corpo foi queimada, nem seus cabelos foram queimados, nem as suas roupas foram queimadas. Ele viu isso. Ele presenciou esse milagre. Então, Deus, ele faz uma promessa para aqueles que passam hoje por provações semelhantes. Deus tem uma promessa para você. Essa promessa se encontra em Isaías 43, verso 2. É uma promessa que Deus tem para mim e para você que passa por provações. 43, verso 2. Olha só. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama ardente em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Então essa promessa que Deus fez para aqueles que passam por provações. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama ardente em ti. Esta é a promessa que Deus fez. Não duvidemos nunca, pois Deus sempre estará conosco em todos os momentos. Então, você tem uma decisão hoje que você tem que tomar. Essa decisão não é comigo. Essa decisão é com Deus. Depois de conhecer a história da fé dos 3 jovens hebreus na fornalha de fogo, compreender que muitas vezes Deus permite a provação para lapidar nosso caráter, desejo confiar mais em Deus e não adorar falsos deuses, tomando as seguintes decisões. Não permitirei falsos deuses ocupem minha casa e minha vida. Tirarei do meu lar todas as imagens de escultura ou qualquer outra coisa que seja objeto de adoração. Serei paciente nas tribulações, sabendo que Deus as usa para me fazer crescer espiritualmente e que, mesmo não vendo, Deus sempre estará ao meu lado. Essa é a decisão que vocês têm que tomar. Eu já tomei a minha. Eu não vou adorar, não permitirei falsos deuses em minha casa. Eu não.
Eu não tenho imagens de esculturas no meu lar. Eu adoro somente a Deus. Se você tem alguma imagem de escultura no seu lar, quebre-a. Tire da sua casa, porque isso aí não é objeto de adoração. Você só tem que adorar somente a Deus. Só a Deus. Não adorar falsos deuses. Você vai ser paciente nas tribulações, sabendo que Deus usa para te fazer crescer espiritualmente. Você será paciente. Seja paciente, que Deus te dá a vitória. Que Deus abençoe vocês. Amém.